Família, vocês me permitem começar esse vídeo fazendo uma brincadeira, mas com um fundo de verdade? Posso? Tranquilo? Beleza? Se liga só. Como saber que o Pedrinho, presidente do Vasco, está no caminho certo? Posso responder? Tranquilo? Quando jornalistas vascaínos, que tem um canal aqui no YouTube, que defenderam Campelo, Salgado, 777, estão contra nesse momento. Contra o Pedrinho. Tá no caminho certo, Pedrinho. Quando jornalistas rivais, que torcem para o rival, começam a dar chilique, porque o Vasco quer jogar o clássico da 5ª rodada em São Januário. E aí vem com aquele famoso mimimi, ai, tá acabando com o futebol carioca, ai, Pedrinho pensa pequeno, ai, e não sei o que, a cultura do futebol, você vai tirar do Maracanã. Tá no caminho certo. E por que eu tô falando isso aqui, família vascaína? Porque tem uma matéria do Mauro César e um chilique do Renato Maurício Prado no programa de ontem da UOL Esportes, falando até da harmonização facial do Pedrinho, criticando o Pedrinho, pensa pequeno e não sei o quê. E, cara, meu Deus do céu, a gente vai falar sobre isso porque, olha... é muito difícil. Tem certas coisas que, olha, é complicado de ouvir, família vascaína. A gente vai resenhar muito sobre isso. Quero trazer aqui o Thiago Leifert, Poxa, deu um branco que eu fico com tanta raiva disso, cara. Meu Deus, desse mimimi. Mas é o Thiago Leifert elogiando, né, a atuação do Vasco contra o Santos. Quero pegar essa resenha e já projetar também o jogo de amanhã contra o Melgar. Achei um canal aqui especializado, né, em times sul-americanos. E aí eu vou trazer um corte aqui do jornalista destacando algumas peças do Melgar pra gente debater aqui também sobre isso, família vascaína. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. E antes de abordar os assuntos que eu comentei aqui com vocês no início, eu quero propor mais um debate, porque eu acho que é uma maneira também de prestigiar a galera que comenta aqui nos vídeos, que eu agradeço demais. E olha só, separei aqui 2 comentários em relação à nossa resenha do vídeo de ontem à noite, que eu falei sobre Coutinho, sobre o Payet, e eu estou ficando conhecido no meio dos vascaínos como um passador de pano para Felipe Coutinho. E veja bem, família vascaína, galera que fala isso... não leva pro coração, não fica chateado. Ou, né, tem um amigo que comentou aqui que eu tô fazendo média. Meu amigo, tu acha que o Felipe Coutinho tá vendo meus vídeos? Tu acha que alguém dentro do Vasco tá assistindo meus vídeos? É a minha opinião. Somente isso. Eu acho que o cara vai entregar. Bem fisicamente, entrosando aí com o Nuno, com o Garré, vai entregar. É a minha opinião, não quero fazer média com ninguém. Até porque nesse assunto Coutinho-Payet é bem dividido. Tem muita gente que discorda de mim e me chama de passador de pano. Então eu tô fazendo média com quem? Com metade da torcida? Pelo amor de Deus, porque a outra critica muito o Felipe Coutinho. Não tem esse entendimento. Eu não tô querendo fazer média com ninguém. E ser passador de pano, vida que segue. Poxa, isso é resenha, isso é um debate entre vascaínos. Isso não me deixa chateado de forma nenhuma, não levo pro coração. Não está me incomodando nada. É uma opinião de bola. Eu não vou tomar um gelo com o Felipe Coutinho, não, depois disso aqui. Felipe Coutinho não tá me pagando nada. É só a minha opinião. Pelo amor de Deus, né, gente? Olha só, família vascaína. E tá aqui o meu amigo Leonardo. Olha o que ele comentou. Cara, você é muito louco. Me chamou de Lloyd. Nosso time, infelizmente, né? Aqui, deixa eu entender aqui. Vivemos de momento. Então, eu acho que ele quer dizer aqui que tem que colocar os melhores em campo naquele determinado momento. Porque senão, da maneira que você tá falando aí, dá a oportunidade da sequência pro Souza. Né? E aí ele fala aqui que a maneira que eu estou comentando, que eu comentei no vídeo de ontem, eu estou sendo injusto, né? Comparando Coutinho e Payet. Eu acho que é isso aqui que ele quis dizer. E aí tem um outro amigo aqui que comentou, esse até falou, né? Não leva pro coração não minhas críticas. Claro que não, irmão, eu amo a resenha. A minha categoria de base aqui em Queimados, Baixada Fluminense, foi bem feita nesse sentido. Pô, levar pro coração que... Olha só o que o Júnior, meu amigo, comentou. Tem uma panela do Vasco, porque o Coutinho não tá jogando e vem sendo titular o tempo todo. E toda vez o Payet entra, joga melhor. Isso aqui me pegou, né? Tanto o comentário aqui do Leonardo quanto do Júnior, né? Obrigado pela participação aqui dos dois. O Payet entra bem, o Payet tá melhor. Eu não tenho problema nenhum de assumir aqui a minha carência em relação a uma vitória do Vasco, a uma boa atuação. Por isso que eu vibro muito, né, com as vitórias do Vasco, porque eu tô carente.
Eu assumo isso aqui pra vocês. Mas, pelo amor de Deus, assumam também. Você quer que a gente faça aqui um trabalho de terapia? Minha esposa é psicóloga, eu sei algumas coisas. A gente faz aqui um trabalho de terapia. Porque falar que o Payet entra bem, gente, é uma carência gigantesca. Gigantesca. O cara entrou de fato bem contra o Santos, né, tocando a bola de primeira. Não foi aquele primor, não. Só que fica marcado a assistência, muito importante. Beleza. Agora, chegar ao ponto de dizer que o cara sempre entra bem, gente, o que está acontecendo nesse mundo? Payet entrou bem contra o Flamengo, Payet entrou bem contra o Fluminense. Lembra lá do jogo em Brasília, que o Felipe Coutinho machucou com 30 minutos e o Payet não pegou na bola? Fora essa partida contra o Santos, o Payet jogou 15 minutos contra o União Rondonópolis. O Payet enterrou contra o Sampaio Correia, por exemplo. Gente do céu, o que é isso? Será que só eu vou assumir essa carência? Então, assim, não vou me estender muito aqui nesse assunto, porque é uma questão de opinião, tá? Eu sei que o Felipe Coutinho não está entregando o que todo vascaíno esperava dele nesse momento. Só que eu prefiro esperar e tenho esperança que ele vai performar ainda com a camisa do Vasco. Só que essa galera que defende o Payet e critica o Coutinho tá sendo injusto, na minha opinião, porque o Payet teve mais tempo. Por exemplo, o Payet teve uma pré-temporada, 24, e o ano inteiro não mostrou nada. Felipe Coutinho teve essa pré-temporada, até aqui, de fato, não rendeu muita coisa, né? Fez uma grande partida ali contra o Nova Iguaçu, fez gol contra, né, o Flamengo foi no ano passado, né? Fez gol contra o Fluminense esse ano. Então ele vai ter essa sequência, e aí sim, vamos cobrar, pô. Vamos cobrar. Só que nesse momento aqui, eu falo pra vocês, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Eu vou passar a cobrar o Felipe Coutinho, mas acredito que vai render com a camisa do Vasco. Esse é o papo. Um outro argumento que eu vou utilizar aqui nessa comparação, gente, o Payet tem tantas assistências, né, que a galera gosta de falar isso, mas não fez um gol no time ali, G10, sei lá, G12. O Coutinho já fez um gol no Galo, no Fluminense, no Flamengo. Já tem quase, sei lá, ultrapassou, já tem o mesmo número de gols em menos jogos. Poxa, não tem comparação, cara. Não tem comparação, tá? Beleza? Tamo junto? Não vamos levar pro coração, não. Aqui é resenha, hein? Vamos seguir a nossa resenha pra gente focar na partida de amanhã contra o Melgar, mas vale destacar, porque no sábado, né? Não posso errar. Sabadão, eu acho que, pô, 6h30... Não vou falar 6h30 não, porque eu não lembro o horário do jogo Vasco contra o Corinthians, mas eu acho que é 6h30, 7 horas, por aí. Mas aqui, ó, um ponto importante, tá na tela, ó. Hugo Souza lesionado, tá fora da estreia na Copa Sul-Americana e também no jogo contra o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, bem importante, tá? Visando a gente ter um bom resultado, claro. Eu gostaria de pegar o Corinthians completo, porque entendo que isso é importante pro Vasco criar uma casca, criar confiança, isso é importante visando a sequência da temporada. Mas eu não torci, né, para isso acontecer. Aconteceu. Já que aconteceu, é um ponto positivo. É um ponto positivo até porque tá vivendo um excelente momento e eu entendo que o goleiro reserva lá do Corinthians, que eu acho que é o Donelli, cara, não passa tanta confiança assim. A não ser, né, a gente viu isso muito aí no Campeonato Carioca, num jogo da Copa do Brasil, que tem goleiros que, ó, se transformam no Neuer, no Courtois contra o Vasco. Mas no primeiro momento não é um goleiro que passa tanta confiança assim. De repente o Vasco tem que aproveitar, né, o fundamento de chutar fora da área, porque, né, não passa a confiança que o Hugo Souza passa nesse momento, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos falar sobre o nosso adversário no jogo de amanhã, Melgar, líder do campeonato peruano. E aí eu peguei esse corte aqui de um canal especializado em times, né, sul-americanos, pra gente entender um pouco aí desse time que vamos encarar amanhã. Tá confiante? Se liga só. Futebol Clube Melgar, El Dominó, é um time peruano de Arequipa, a cidade que tem altitude e que há alguns anos está sempre disputando o título peruano, se metendo entre os 3 grandes do país. Joga no estádio El Monumental Unsa, que tem altitude de 2.300 metros, estádio de 40 mil torcedores. A torcida lota o estádio em jogos especiais. O Dominó é um time que já ganhou 2 títulos nacionais e vem para sua 7ª Sul-Americana. A melhor colocação foi em 2022, com aquele time de Toto Lourenço, que chegou até as semifinais. Perdeu para o Del Valle, mas era um time bem defensivo. Bem diferente desse time de hoje, que se classificou por chegar à fase 3 da Libertadores e acabou perdendo para o Cerro Porteño em casa e fora. O time dirigido hoje pelo argentino ex-Talleres de Córdoba, Walter Ribonetto. El Tino foi assistente durante um bom tempo de sua carreira, mas começou sua carreira no ano passado como técnico. Teve um bom início, terminou mal a sua passagem por lá. Chegou ao Melgar, conseguiu praticar alguns bons jogos, bem ofensivo, mas na parte defensiva precisa aprimorar. Tem bons jogadores, como o goleiro Cáceda, pega muito, o lateral direito Matias Lasso, promete, o volante Orsan tem muita entrega, o habilidoso meia Tomás Martínez, jogador que cria ali no meio de campo, e sem contar os habilidosos Kenji Cabreira, que joga pelo lado esquerdo e tem sido cara dos dribles, e o eficiente e forte Bordacar, extremo que joga pelo lado direito. E como joga esse time del Tino Ribonetto de 2025, tem jogado um 4-1-4-1, com Orsan entre as duas linhas. Em casa gosta de ter amplitude com Cabreira e Bordacar, time posicional quando ataca, gosta de ter a posse de bola e criar muito volume de jogo. Seu time rende muito mais quando aciona os laterais e extremos. Nessas associações, o time se expõe de forma errada. Ainda na recomposição, sofre muito quando pega um time mais vertical. No caso, o Cerro Porteño sofreu muito, porque precisa ensaiar mais isso. Mas até quando pegou um ataque mais
posicional, sofreu também. Falta mais pegada na marcação e intensidade. O time no peruano em 2025, na apertura, vem bem, liderando com 4 vitórias em 4 jogos, mesclando titulares e reservas. Na maioria dos jogos tem elenco homogêneo para isso. Tá aí, bem interessante pra gente ter o entendimento de como joga, né, o Melgar. Quando ele fala ali que o Melgar tem mais dificuldades contra times mais rápidos, né, que jogam em transição, mais vertical, não é o caso do Vasco. Mas ele falou ali também, né, que um ataque posicional, o Melgar sofre também. Porque o Vasco melhorou, até melhorou nesse sentido, né, porque o Nuno é mais rápido, o Garré também tem uma certa velocidade, mas não é aquele jogador, não são aqueles jogadores, né, que atacam o espaço. O Vasco conta mais com o PH para puxar esse contra-ataque, né, que tem essa força física na frente, no comando de ataque. Melhorou muito essa questão de mobilidade do Vasco com esses jogadores. Mas é por isso, né, que o Vasco tentou a contratação do Palácios, estava mirando aí outros jogadores, né? Contratou o Lloyd, que é esse jogador. O próprio Lloyd falou sobre isso, né? Na coletiva, que ele é diferente, ele tem características diferentes da do Nuno e também do Garré, porque ele é um jogador para atacar espaço. Então, nesse momento, no time titular do Vasco, o Vasco não tem esse jogador. Mas dá para se sair bem também contra o Melgar, porque, como eu disse, eles têm uma certa velocidade e têm qualidade, né? Para construir ali na entrada da área do adversário. E o Vasco fez isso várias vezes. Fez algumas vezes, né, podemos dizer assim, no jogo contra o Santos, família vascaína. Eu tava vendo aqui, né, como ele destacou aí os nomes dos jogadores do Melgar, tem mais qualidade, que se destacam por lá, né? Carlos Caceda, o goleiro, e aí goleiro chama a atenção, né, porque como eu disse, tem goleiros que fazem contra o Vasco, aquela noia, vira o Courtois. Matias Lazo, o lateral direito, tem também aí o volante que ele disse, né, o Horácio Orzan. Tem aqui também o meia armador, Thomas Martínez. E aí eu tô pontuando esses jogadores porque eu vou mostrar aqui a escalação, né? O Kenji Cabreira e também tem ali, me parece, eu pensei até que era um centroavante, mas joga pelo lado. Christian Bordacar, é isso. E assim, família, eu tava vendo aqui, eu peguei a escalação do Melgar contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, jogando em casa. Daqui, né, a maioria desses jogadores que ele comentou estavam em campo, lateral direito, o goleiro, o volante ali, Orzan, tinha também o Cabreira, o Bordacar estava por ali, o Martínez também, só acho que um jogador que não se encontra aqui. Mas aí eu estava vendo também as estatísticas, né, da partida. Daqui, essa partida foi 1-0 para o Cerro Porteño, mas me parece, né, com um domínio do Melgar. Ali, ó, 17 chutes, 5 no gol, mais posse de bola, mais passes, mas a partida terminou com 1-0 para o Cerro Porteño. E na visão desse jornalista que estava comentando sobre o Melgar, o Cerro Porteño já tem esse time mais vertical, né, que se defende e sai em transição rápida, que na minha visão não é o caso do Vasco. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Mas, família vascaína, é aquilo que eu comentei com vocês no vídeo de ontem, né? Eu venho aqui batendo no Campeonato Paraguaio, né, em relação ao Capasso, que não aceita esse argumento que o Capasso foi o melhor jogador do campeonato paraguaio. O Cerro Porteño conseguiu ganhar por 1-0 fora de casa e foi 4-2 dentro de casa, eliminando o Melgar e por isso está disputando a Sul-Americana. Então, assim, tudo pode acontecer numa partida de futebol. Pelo que o Josa falou e esse jornalista aqui, o Melgar, né, não é um chuchu no mel, não é moleza, mas, né, o Vasco tem que mostrar a sua força e conseguir um bom resultado lá no Peru amanhã, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de passar esse comentário aqui do Thiago Leifert elogiando a atuação do Vasco no domingo. Se liga só. Vamos falar. Pô, cara, Vasco e Santos, outro jogo legal de assistir, poucas faltas, bem jogado. Achei que o Vasco tá bem melhor. Achei que o Vasco tem... O Vasco já, a jogada de jogar a bola no Verratti, que eu já tinha falado pra vocês lá atrás, era o melhor cabeceador do Brasil. E vocês, o Pedro é o melhor cabeceador do Brasil, baita jogador. Então essa jogada já funciona, a gente já sabe que funciona. Paia joga a bola na cabeça dele, cruzamento do Pitão na cabeça dele, tudo isso a gente já sabe que funciona. Se o Vasco conseguir duas rotas de ataque, coisas diferentes, uma outra coisinha, pô, cara, é um bom elenco, tá? O Pedrinho tinha razão. É pra brigar de 10 pra cima, sim. O time é bom, tem camisa e eu acho que vai dar certo. Essa opinião do Thiago Leifert é um debate, né? Gera um debate entre nós, vascaínos. Mas assim, eu fico com o que eu falei com vocês durante essas 3 semanas até a estreia do Vasco contra o Santos e até antes mesmo, né, de chegar o Nuno, o Garré e o Lloyd. Eu falei com vocês, ó, chegando esses jogadores, né, com mais qualidade, com mais velocidade, com mais talento, vai melhorar para todos os jogadores,
Coutinho, Piton, Paulinho, PH, a defesa vai parar de sofrer tanto assim. Falei também para não levar em consideração, mexe com a gente, é terrível, ninguém gosta, mas para não levar a semifinal do Campeonato Carioca como parâmetro, vamos ver como é que o Vasco vai se sair contra um Santos, Cruzeiro, São Paulo, o próprio Corinthians, que assim, né, pode ser superior, né, em questão de elenco, mas não joga aquele futebol, dá para competir. E nessa partida contra o Santos, pegando como exemplo isso que eu estou falando, na minha modesta opinião, o Piton fez a melhor partida dele no ano. Porque o Nuno foi um cara muito importante pelo lado esquerdo. Ele estava ali, a defesa do Santos estava tendo que, né, observar, ficar de olho, acompanhar, marcar, porque foi um jogador importante. Criou diversas possibilidades. E aí você acaba, né, tendo um espaço para o Lucas Piton. Foi o que eu pontuei também. Quem estava jogando por ali era o Rolheiser, né, que ia dar espaço, que não ia conseguir, né, acompanhar em todos os lances. Então o Piton fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Eu estava até vendo os melhores momentos de novo e é bem legal, né, a gente vê os melhores momentos porque você tem uma análise bacana, novamente, porque tu fica ali na tensão do jogo e tu deixa, né, passar algumas coisas, né. Eu tava vendo aquele lance, cara, do Hugo Moura, que ele bate para fora na grande área. Uma bela jogada do Vasco, é o Garré puxando a bola, ele limpa limpa pra perna direita e toca assim pro Felipe Coutinho, que conduz a bola. Eu acho que ele toca de novo no Garré, aí o Garré limpa assim o adversário e abre pro Nuno, né? O Nuno chega no fundo, bate de canhota, a bola vai lá pro Hugo Moura e aí ele chuta pra fora. Uma boa jogada. E por que eu tô citando essa jogada? Porque não estava acontecendo no Vasco. Essa triangulação de Coutinho, Garré, Nuno, movimentação, entende? Então a tendência é o Vasco performar melhor. E esses jogadores contribuindo, entregando, é o que eu estava falando aqui com vocês, que eu sempre falei, aí sim o Vasco vai, né, fazer um bom campeonato brasileiro, porque a gente teve, né, um exemplo ali, uma base do Vasco sem pontas, sem jogadores de qualidade, com mais saúde, podemos dizer assim, na frente, o jogo contra o Volta Redonda, terrível de ruim. Né? Pega esse jogo como exemplo, sem velocidade, sem dinâmica, sem movimentação, aí os jogadores de meio campo não conseguindo trabalhar a bola, então a gente espera o Vasco a cada jogo, né, conseguindo performar melhor, que aí vai ter aquela confiança, a família vascaína para jogar. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu deixei aqui por último esse chilique, né, dos jornalistas aí que torcem para o nosso rival, por essa questão, né, que o Pedrinho está tentando levar o jogo, a quinta rodada, né, o jogo da quinta rodada contra o Flamengo para São Januário. Olha só. Eu desconfio que o Pedrinho, quando fez a tal harmonização facial, ele tá completamente diferente, né? Você olha a cara do Pedrinho ali, você toma um susto. Eu acho que além da harmonização facial, ele fez também uma harmonização que não deu certo cerebral. Porque eu tô assustado com o Pedrinho, presidente do Vasco. O Pedrinho que eu sempre conheci como jogador, super na dele, numa boa, depois comentarista, lúcido, absolutamente com ideias no lugar. Quando virou presidente do Vasco, ele se perdeu completamente. Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido para clássicos Vasco e Flamengo pela polícia. Porque a última vez que jogou lá, deu uma pancadaria, foi um caos. Então eu acho isso aí uma insanidade. E eu duvido, sinceramente, eu duvido que ele tenha permissão de fazer esse jogo em São Januário. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o Maracanã? Não. Ele já disse que se não deixarem jogar em São Januário, ou ele vai para o Newton Santos de novo, ou ele vai para a Volta Redonda, para Cariacica. Gente, é uma insanidade. E ainda diz assim, não, eu conversei com um torcedor. Pô, o presidente do Vasco vai se balizar pelo que diz o torcedor, que é um cara passional ao extremo, que vai dizer, tem que jogar aqui na nossa casa mesmo. Ficou completamente maluco, né? E imagina se ele faz um Vasco Flamengo lá e acontece uma tragédia. Já teve perto de acontecer tragédia de briga. Ou então, o que é pior, ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens do Rio de Janeiro em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio de Janeiro não entrou nessa de torcida única. Os jogos do Rio de Janeiro são sempre com torcida dividida. Aí ele começa a querer lançar a moda de torcida única. Olha, vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial aí não deu muito certo para sua cabeça. Pedrinho, se cuida, hein, irmão. O cara tá de olho, hein? Rapaz do céu. Mas só para complementar, tá aqui, ó. Ao pedir, matéria do Mauro César, ao pedir Vasco e Flamengo com torcida única, Pedrinho prejudica o futebol e o Rio de Janeiro. Agora eles estão preocupados com isso. Cara, eu não consegui formular uma resposta tão boa quanto essa aqui que eu vi na internet. Tá aí, ó, do Daniel Magalhães. O Vasco não joga no Maracanã sem antes entrar na justiça. O Vasco não pode mais ter sua torcida no setor sul. O Maracanã não é mais a casa do Vasco. Nunca ligaram para a cultura do futebol carioca. Agora, quando exercemos nosso direito, eles ligam. Enfim, o Maracanã no toba. Eu acho que eu posso falar assim.
dessa forma, família vascaína. Porque realmente, cara, é muito interessante esse posicionamento. E eu acho que os caras, cara, eles esquecem o que eles falam um tempo atrás. Porque vocês lembram, eu até destaquei isso aqui, o próprio Renato Maurício Prado e o Mauro César, falando da questão do Maracanã, do Vasco entrar na justiça, que isso era um absurdo, porque o Flamengo tinha um custo, um gasto para manter o Maracanã, que estava jogado. E aí os caras eles são tão cara de pau. Por que eu falo isso? Porque parece que eles estão fazendo um favor para o Maracanã, para o estado do Rio de Janeiro. Não, o Maracanã não traz benefício nenhum para o Flamengo. Poxa, cara, se o Flamengo hoje tem essa questão bem estruturada na parte de gestão, de investimento, Maracanã é peça essencial, fundamental, porque ia jogar onde? Não tem onde jogar. Então é uma peça importantíssima. Então o Flamengo não está fazendo favor nenhum, né? Só que como o Vasco teve gestões aí, não prefiro nem falar, né? Campelo cagando pro Maracanã, Salgado cagando pro Maracanã. Então aconteceu isso, Flamengo e Fluminense, né, assumiram ali mais o Flamengo, e aí o Vasco, para jogar no Maracanã, tem que entrar na justiça. O outro ponto que ele... É aí o que eu tô falando. Eles, né, como torcedores do rival, aí não, o Vasco tá errado, não pode isso, não tem aquele, né, o bom senso de falar, não, calma aí, cara, é um estádio público, é um bem público, o Flamengo tem que permitir jogar. Aí não, inventavam um bagulho de campo ruim, não sei o quê, não pode ser a hora que quer, não sei. Aí não tem essa do futebol carioca, pensar na cultura do futebol carioca, já que o Vasco é um clube grande, tem, né, do estado do Rio, tem o direito de jogar no Maracanã. Não tem esse papo. Ah, São Januário não pode porque é perigoso. Cara, torcida única acaba com a cultura. Não interessa, não quero saber disso, que cultura o quê? Olha aí, vou mostrar pra vocês, o próprio All Sports, no último jogo, né, da final Flamengo e Fluminense, tá aí, ó, várias matérias. Briga, confusão. Foi aonde? Foi em São Januário o jogo? Foi no Maracanã? Porque eu entendo que o entorno também é importante. Então também teve confusão Flamengo e Fluminense no Maracanã, no segundo jogo da decisão. Então o Vasco tá no seu direito, tem que exercer esse direito, e torcida única. Não é assim que tem lá em São Paulo, em Minas também. É cultura, só no Rio que tem isso. Pô, pelo amor de Deus, não tô nem aí. Eu penso dessa forma. Porque é muito engraçado, cara, esses jornalistas aí, eles falam isso, né? Pô, só o Rio, a gente tem que exaltar o Rio, porque tem jogo com torcida, né, com duas torcidas. Aí tem aquele papo também, o jogador, né, igual antigamente, que falava, o Rafinha foi falar aí, um negócio da Argentina, tomou porrada de todo mundo. E é a mesma coisa, tô nem aí, não foi lá o Corinthians e Palmeiras, e isso acontece. Então o Vasco tá no seu direito de jogar em São Januário, pronto e acabou, eles não tem que falar nada. Absolutamente nada. E ali me vem o Renato Maurício Prado, né, falar da harmonização facial do Pedrinho. Assim, eu não tô falando que o Pedrinho é lindo, mas tipo assim, eu entendo, vou fazer a seguinte analogia. Cara, eu posso chegar e falar do Léo Jardim? Pô, Léo Jardim, você é feio. Posso? Claro que não. Agora o Renato Maurício Prado, assim, ó, viu ele falando? Se você assistiu o vídeo aqui, o olho dele, ó. Pô, Renato. É por isso que o Galvão te esculachou na Sport TV, né? Fui.